Ok, então vamos lá, continuando, ok? Na mecânica quântica em três dimensões, então a gente agora vai falar de momento angular. Vai ter um seminário sobre momento angular, que deve complementar a aula, ok? Então não se preocupe, você necessariamente, quem fizer o seminário de momento angular vai ter que repetir, porque é esse assunto, então, mas eu acho que não faz mal, é bastante importante. Ok, então, primeiro, uma revisão muito rápida, ok, do momento angular na mecânica clássica, ok? Então, vocês têm aqui a origem do meu referencial, e aqui a partícula, nessa posição P, ok? A posição é dada pelo vetor posição, vetor R, ok? Em relação à origem, e essa partícula ela tem uma velocidade V, e aí a gente define o momento angular da partícula em relação à origem, ok? O momento angular vai ser chamado de L, ok? É o produto vetorial do vetor posição pelo vetor momento linear. Então, se você fizer, ok, escrever as coordenadas, então esse aqui é um vetor, ok? O resultado de um produto vetorial de dois vetores é um vetor, e aí ele tem, em coordenadas cartesianas, três componentes, Lx, Ly e Lz, que tem essas definições, ok? Que são ypz menos zpy, etc, etc, ok? Então, essa aqui é a definição na mecânica clássica e na mecânica quântica, então, esse vetor momento angular vai ser agora um operador momento angular, e então a gente vai escrever esses operadores, ok? Como eles dependem, ok? Só voltando aqui, a gente tem, então, o operador y, por exemplo, eu vou escrever aqui o que é o operador Lx, o operador y, ok? O operador pz vai ser h cortado sobre d sobre dz, o operador py vai ser h cortado sobre d sobre dy, e a gente escreve, então, as três componentes desse operador momento angular, ok? Então, são três operadores, ok? Lx, Ly e Lz. E a gente, então, vai procurar os autovalores e as autofunções desses operadores. O que a gente fez até agora, né, na parte anterior, foi procurar os autovalores e autofunções do operador hamiltoniano, né, da energia. E a gente agora vai procurar esses de momento angular. Então, a gente vai começar com relações de comutação. Isso é importante porque isso permite saber quais são os operadores que comutam, ok? E, basicamente, quando dois operadores comutam, a gente pode encontrar autofunções, ok? Um conjunto completo de autofunções que são autofunções dos dois operadores, enquanto que quando eles não comutam, a gente não consegue, não tem um conjunto completo de autofunções que são autofunções dos dois, ok? Então, a gente primeiro vai, como treinamento, calcular os comutadores, ok? Na verdade, eu vou calcular um aqui, que é o comutador de Lx com Ly. Esses dois operadores comutam ou não. Então, a gente calcula, eu não vou detalhar aqui, mas isso, eu repito, vocês têm que treinar, porque essas relações de comutação, ok? Elas sempre aparecem. É uma coisa, é um exercício que vocês têm que fazer, ok? Então, vocês já fizeram para vários operadores, né? Os operadores posição, x, y, z, os operadores momento linear, px, py, pz. E aqui a gente vai fazer com os operadores momento angular, que na verdade envolve os operadores posição e momento linear. Então, vamos lá. Como é o comutador desses dois operadores, Lx e Ly? Então, a gente vai aplicar uma função, ok? Uma função qualquer, uma função de x, y, z. Então, Lx, o operador Lx, Ly, é Lx, Ly aplicado a essa função, menos Ly, Lx aplicado a essa função. Então, a gente substitui, ok? Esses operadores pela sua definição, ok?
Então, a gente tem h cortado sobre i, porque a gente tem duas vezes seu h cortado i aqui, então ele vai estar ao quadrado, e aqui dentro tem os operadores, então tá y, esse aqui, esse primeiro, é lx, ly, então a gente vai aplicar ly a f primeiro, e aqui esse aqui é ly, esse aqui é lx, a gente vai primeiro aplicar lx a essa função, ok? Então, a gente não vai detalhar aqui, então, mas tem que fazer todos os termos, então tem muitos termos, a gente vai distribuindo, ok? E aí, como essa página aqui é essa simplesmente que eu fiz, yd sobre dz, ok? Primeiro a gente vai aplicar esse daqui, ok? Então, d sobre dz, realmente você vai ter que derivar essa função c, ok? Em função de z, então vai ser 1, então a gente vai ter y dz sobre dz vai dar 1, então a gente vai ter y df sobre dx, ok? Y. Ah, não, aqui eu fui mais devagar ainda, ok? Então tá tudo escrito aqui. E a gente vai derivar em função de z essa função aqui. Aqui a gente vai derivar em função de z essa função, ok? Então eu estou indo bem devagar nos slides, mas eu não vou detalhar tanto aqui. E a gente escreve, então, todos os termos, ok? Que vão resultar, ok? Dessa multiplicação. E aí você tem termos aqui, por exemplo, d2 de f sobre dz dx, ele vai se cancelar e ele é multiplicado por yz, tá certo? Então, ele vai ser cancelado por esse daqui, porque a ordem de derivação, vocês sabem, né? Não importa. Então, esse daqui que é mais yz, isso, e esse aqui é menos zy, ok? Zy comutam, lembra? Então, esse aqui se cancela. Então, os termos vão se cancelar 2 a 2 assim, e só vão sobrar esses dois aqui, y df sobre dx menos x df sobre dy. O que a gente escreve aqui, esse comutador que a gente estava calculando, então, aplicado à função f vai ser menos h cortado sobre lzf, ok? Essa aqui é lz. Então, o comutador é ih cortado lz, ok? Então, a gente faz isso para todos os... Então, a conclusão desse aqui é que lx e ly não comutam, ok? Então, particularmente, isso tem implicações na relação de incerteza, ok? Então, a gente calcula os outros comutadores, ly, lz e lz, lx, eles não comutam, ok? 2 a 2 esses operadores não comutam. E se vocês lembram do princípio da incerteza generalizado, alguém também vai fazer um seminário sobre isso, então não vou me aprofundar, ok? Mas quando vocês têm dois operadores, aqui é lx e ly, então a gente tem a variância, né? O produto das variâncias que é superior a um certo, aqui deve ser o comutador. Então você não pode, então essa aqui, ok? É superior a esse valor. Então a gente não vai ter autofunções comuns, ok? A lx e a ly, ok? Porque eles não comutam, ok? E isso quer dizer que a gente não vai poder medir simultaneamente com uma incerteza nula, ok? Medir precisamente ao mesmo tempo, ok? O valor da componente x e da componente y do momento angular, ok? Nem de y ao mesmo tempo que z, nem de z ao mesmo tempo que x, ok? Então, o que a gente pode notar, entretanto, esse aqui é muito importante, é que o quadrado do momento angular, L ao quadrado, que você escreve como a soma dos quadrados, né? Lx ao quadrado mais Ly, ele comuta, esse quadrado comuta com todas essas componentes, ok? Então, eu não detalhei aqui, vocês podem calcular, talvez venha na lista, ok? Esse tipo de coisa que vem numa lista justamente para poder, ok? Treinar o cálculo a determinação de comutadores, mas aí o comutador de L ao quadrado com Lx, ou com Ly e com Lz é zero, ok? Então ele comuta, então, e aí está resumido como o vetor L, ok? Então a gente pode encontrar autofunções que são comuns
ao quadrado do momento angular e a uma componente qualquer, ok? Do momento angular. Então, a gente poderia escolher Lx ou Ly, tá certo? Mas a gente vai escolher Lz porque é, em geral, o que a gente faz. Na mecânica quântica, muitas vezes, mesmo se o problema tem uma simetria, se é isotrópica, ou seja, não tem um eixo preferencial, vamos dizer, a gente costuma escolher um, ok? Chamar ele de Z, em geral, chamar ele de Z. Então, a gente vai escolher aqui, procurar, ok? Autofunções que são comuns ao quadrado de L e à componente Lz, tá certo? A gente poderia escolher Lx ou Ly, mas vai ser Lz, ok? Então, a gente vai procurar essas funções. Então, eu chamei f aqui essa função, ok? Então, essa função f, que é uma função de x, y, z, ela é uma autofunção de L ao quadrado com o autovalor lambda aqui, ok? Usando a notação seguindo o Griffith por enquanto, ok? Até aqui, na verdade, depois eu não vou mais. E essa mesma função, ok? Ela é a autofunção do operador Lz com o autovalor mi sendo diferente, ok? De lambda, ok? Tem que ser diferente. Uma das razões é que realmente nem dimensionalmente são iguais, tá certo? Esse aqui é um momento angular ao quadrado, esse aqui é um momento angular simples, ok? Então, no Griffith, eu achei, como a gente não tem muito tempo aqui para essa aula sobre momento angular, eu não quis seguir todo o passo para chegar a esses autovalores e a essas autofunções, ok? Então, de uma certa maneira, eu vou dar o resultado disso, ok? O que é feito no Griffith, então, é como dizer, um procedimento que é bem parecido com o que a gente fez para o oscilador harmônico. Lembram que no oscilador harmônico a gente escolheu um método que é chamado de algébrico, que é de usar operadores elevador, tem um operador elevador e um operador rebaixador que permite, então a gente encontra um operador que permite, ok, passar, ok, você tem um autovalor, ok, aqui seria esse autovalor mi, e ele permite passar, ok, de aumentar de uma unidade, ok, ou de uma unidade de momento angular, no caso aqui, ok, na escala, ok, numa escala, e com isso a gente encontra os autovalores, porque a gente tem um autovalor que é máximo, porque ele não pode ir até o infinito por várias razões, e tem um autovalor que é mínimo. Aqui tem um máximo, né? No caso do oscilador harmônico não tinha máximo, ok? Então eu não vou detalhar isso aqui, eu já vou dar a resposta. Então eu vou de uma certa maneira, eu vou dizer também, orientar essa resposta dizendo que a gente vai começar com o momento angular em uma direção arbitrária. Eu já falei que essa direção arbitrária, a gente escolheu o z, tá certo? E aí a gente pode mostrar que as autofunções desse operador Lz, elas têm essa forma aqui, uma função, ok, de r de θ nas coordenadas esféricas, ok? E essa exponencial de IMφ. Isso deve lembrar alguma coisa para vocês, ok? E devido ao fato que quando você gira, vocês lembram que essa coordenada φ em coordenadas esféricas, ok? Ela vai de 0 a 2π. Se você acrescentar 2π, você vai voltar à mesma, você tem que voltar à mesma autofunção, ok? Ela não deve ser diferente. Então, isso impõe que m seja um número inteiro. Eu já usei aqui essa notação m, isso lembra exatamente o que a gente fez para quando a gente resolveu a equação angular do átomo de, quer dizer, no caso da equação de Schrödinger tridimensional, né? Então, m é um número inteiro e ele tem que ter, então, essa autofunção, essa dependência em exponencial de IMφ, ok? Então, isso é um primeiro hint, uma primeira dica, ok, do tipo de solução que a gente vai ter.
Então, em coordenadas esféricas, ok? Em cartesianas, você tem que LZ tem essa aparência, ok? Esses operadores aqui que vêm do momento linear. E se você calcular em coordenadas esféricas, ok? LZ, ele é igual a H cortado sobre I, e aqui é D sobre Dφ, ok? A gente pode determinar isso aqui, mas eu não vou, porque vocês não precisam trabalhar isso aqui. Então, esse operador em coordenadas esféricas, ele tem essa forma. Então, uma vez que eu já falei qual é a forma das autofunções, ok? Então, quando eu aplico, a autofunção é essa, lembra? Okay? Eu disse a resposta já. A autofunção, ela tem essa forma, ok? A autofunção de LZ. Então, quando eu vou aplicar o operador LZ a essa autofunção, ok? Ela tem que ser igual ao autovalor vezes essa mesma função, ok? É a definição de autovalor e autofunção. Então, eu vou aplicar, como LZ em coordenadas esféricas é H cortado sobre I, D sobre Dφ, então eu vou escrever aqui. H cortado sobre I, D sobre Dφ desse daqui. Ok, tá faltando aqui D sobre Dφ, ok? Eu não esqueci de escrever, aqui está errado. Igual ao valor, e aí quando você deriva em função de φ, você vai ter IM, ok? Então, H cortado sobre I, IM, a mesma função é igual a essa aqui, ok? Então, qual é o autovalor, ok? Vai ser H cortado sobre I vezes IM, ou seja, MH cortado, ok? Então, a gente encontrou aqui, sem muita demonstração, porque a gente não mostrou como chegou a essa autofunção, mas as autofunções, resumindo, do operador LZ, elas são do tipo, uma função aqui de θ e R, vezes essa dependência em φ, exponencial de m φ, e os autovalores são, se você tem m aqui, o autovalor é mh cortado, ok? Então, agora vamos passar para esse outro operador que a gente sabe que comuta com LZ, ok? Então, L ao quadrado comuta com LZ. Em coordenadas esféricas, ele tem essa função, essa aparência, ok? Então, derivadas em função de θ, ok? E derivada em função de φ. Então, é um operador que só vai ter derivadas em função das variáveis angulares, ok? E eu não vou procurar nem os autovalores, nem as autofunções, ok? Eu vou dar a resposta, ok? Como eu falei, a gente vai procurar autofunções que sejam também autofunções de LZ. Como a gente encontrou para LZ essas autofunções que são C, chamei de C aqui, uma função de R de θ, vezes essa exponencial de Mφ, ok? Vocês lembram que a gente já conhece essas funções, ok? A gente pode mostrar que essas autofunções são os harmônicos esféricos que a gente já estudou, né? Então, esses harmônicos esféricos, vocês lembram, a notação é Y, L e M, ok? São funções dos ângulos θ e φ e podem ser escritos, ok? Quando a gente procurou, ok? Essas soluções da equação de Schrödinger, ok? A 3 dimensões em coordenadas esféricas, a gente fez uma separação de variáveis, uma função de θ vezes uma função de φ. Facilmente a gente encontrou que a função de φ tinha que ter esse jeitinho, exponencial de mφ, ok? E essa função θ de θ é o que não é exatamente a mesma função que eu encontrei antes, porque C é uma função de R e de θ, mas a dependência em θ vai ser essa, ok? Então, resumindo aqui, um harmônico esférico sem demonstração, ok? YLM tem como momento angular na direção Z. Qual é o momento angular? MH cortado, ok? Aqui é um abuso de notação, ok? LZ seria operador. Aqui eu coloquei como se fosse o autovalor, ok? Então, cuidado aqui. Então, o importante aqui é a frase. Um harmônico esférico YLM tem como momento angular na direção Z MH cortado, ok? E tem como momento, como
quadrado do seu momento angular, e esse aqui, eu não vou fazer a demonstração, L ao quadrado, também esse aqui é o autovalor, ok? Como se fosse o operador aqui, mas aqui é o autovalor, L, ok? Vezes L mais 1, H cortado ao quadrado, ok? Então, isso vocês podem lembrar, ok? Então, em termos de dimensão, vocês podem ver, como eu falei antes, que H cortado, vocês podem verificar que H cortado tem a dimensão de um momento angular, ok? Lembram que H cortado é a constante de Planck sobre 2π, então tem a dimensão da constante de Planck, ok? Qual é a dimensão da constante de Planck? É energia segundo, tempo, tá certo? Ou seja, no sistema internacional, joule segundo, ok? Então, vocês podem verificar que momento angular, ok, tem unidade de H, o H tem unidade de momento angular, e como aqui ele está ao quadrado, a gente tem aqui que tem esse H cortado ao quadrado, tá certo? Esse aqui é adimensional. Então, essa é uma maneira, ok, prestem atenção, ok, que se é o momento angular, ele tem que terminar ou alguma coisa vezes H ou H cortado, e se ele está ao quadrado, você tem H cortado ao quadrado, ok? Outra propriedade, ok? Aqui é uma representação que é também um abuso de representação, ok? De analogia com a mecânica clássica, ok? A rigor, eu não posso desenhar em mecânica quântica um vetor L no espaço tridimensional. Por quê? Porque aqui eu desenhei um vetor momento angular, tá certo? E aqui é o eixo Z que eu escolhi, né? Aquele eixo preferencial. E aí, LZ é a projeção, né? A componente LZ desse momento angular, tá certo? Então, eu tenho L aqui, então esse L ao quadrado seria, ok, de uma certa maneira, o quadrado desse módulo de L, tá certo? E LZ seria esse valor aqui, tá certo? Só que eles são quantizados, ok? Eu espero que isso aqui ficou claro, porque LZ, ele não pode ter qualquer valor aqui, então ele tem que ser quantizado. Vamos dizer que é um aqui, ele só pode ter esse valor, o S. Bom, da maneira que eu desenhei não está muito, ok? Então, LZ não é qualquer no eixo Z, ele é quantizado, ok? Ele é um número inteiro do momento angular H cortado, tá certo? E da mesma maneira, L também, L ao quadrado, é um número inteiro, ok? De momento angular ao quadrado. Então, você tem isso que é quantizado e isso que é quantizado. Então, eu acho que dá para entender que é um pouquinho complicado ter um acerto exatamente. Você tem essa quantização na direção do vetor L e a quantização na direção do vetor Z. Por que eu não posso desenhar esse vetor realmente? Porque vocês lembram, eu não sei qual é a componente X e eu não sei qual é a componente Y. Eu não posso saber ao mesmo tempo qual é a componente Z, a componente X e a componente Y, ok? Desse momento angular. Por quê? Porque eles não comutam, ok? Então, eu posso saber quais são os valores do momento angular L e do momento angular LZ, ok? Da componente Z, ou L e LX, ou L e LY, mas eu não posso saber dos três ou dos quatro ao mesmo tempo, tá bom? Perguntas? Ok, então isso impõe que o momento angular L, ok? Vocês lembram que quando a gente falou de resolver a equação de Schrödinger, a gente chamou esse daqui de número quântico azimutal, tá certo? Então, na verdade, esse daqui é o número quântico, ok? Relativo ao momento angular, ok? Da minha partícula. E M é o número quântico magnético, ok? Esse aqui tem razões históricas, ok? Então, na verdade, ele está relacionado aqui a essa componente Z, ok? Do momento angular, ok? Então, L ao quadrado, que é a soma dos quadrados aqui, obviamente, fisicamente, ele tem que ser superior ao componente, ok? Você não pode ter uma das componentes aqui, LZ particularmente, que seja superior a L ao quadrado, ok?
Então, é por isso que a gente tem essa condição aqui. Ok? E vocês lembram que, de fato, M, ok? Pode ser negativo, né? M, nesses harmônicos esféricos, M varia de menos L a mais L. Ok? Ok, então resumindo aqui, para esse momento angular, a gente realmente foi meio jogado, ok, para cima de vocês, sem demonstração nem nada, mas o que a gente tem que lembrar desse aqui é que, coincidentemente, ok, a gente encontrou, ok, as soluções, ok, as autofunções, ok, do momento angular, ok, porque a gente já conhecia elas. Em vários livros, inclusive, você começa com o momento angular e depois você vai aplicar essa aqui ao átomo de hidrogênio, particularmente, ok? Então, lembram que essas funções psi, n, l, m, que são as autofunções, ok? De quê? Do hamiltoniano, né? Então, H aplicado a essas autofunções, ok? O autovalor é n, ok? Mas se eu aplicar aqui, eu só peguei a parte de harmônico esférico aqui, mas eu posso também colocar psi, ok? Não vai mudar nada, porque a parte radial, ok? Dessa constante aqui, essa parte radial, ela não é modificada pela aplicação do operador, tá certo? Esse operador aqui, se eu aplicar esse operador LZ aqui a essa função aqui, ele só vai se aplicar ao harmônico esférico, ok? Ele não vai ter nenhuma ação sobre a parte radial, tá certo? Então, LZ psi LM, ok, de R θ φ, é igual a MH cortado psi NLM de R θ φ, tá certo? Então, esse aqui está correto, mas eu poderia ter colocado o psi também, ok? Da mesma maneira, o L ao quadrado, só quando você tem essa função aqui, eu vou aplicar esse operador aqui, então ele não vai se aplicar a parte radial, somente a isso, tá certo? Então, o LZ, ele vai ser o M aqui, ok? É MH cortado, e L ao quadrado vai ser L mais 1, ok? YLM, tá certo? E aqui eu coloquei esse L mais menos, que eu vou talvez comentar depois, ok? Que se a gente tivesse esse L mais ou menos, L mais é o operador elevador, L menos é o operador abaixador, ok? Que permite, para um dado valor de L, vocês lembram, ok? Para um dado valor de L, você tem uma variedade de valor de M, ok? O que a gente já sabe da resolução da equação de Schrödinger, né, a 3 dimensões, e que a gente entende também com essa representação geométrica, é que para um valor aqui desse momento angular, ou seja, de L ao quadrado, ok? Então, a gente vai ter, vocês podem imaginar que eu posso fazer esse desenho aqui com o mesmo módulo, ou seja, eu vou colocar ele aqui, por exemplo, ok? Então, ele vai ter o mesmo valor de L, porque ele vai ser o mesmo módulo do momento angular, mas ele vai ter uma projeção no eixo Z que vai ser diferente, ok? Então, para o mesmo valor de L, eu tenho uma variedade de valores de M, tá certo? E esse operador aqui, elevador ou abaixador, ele permite, para um dado L, subir na escada, ok? Dos autovalores de LZ, tá certo? Então, estou colocando ele aqui. Eventualmente, amanhã, a gente pode fazer exercícios, ok? Utilizando ele, tá certo? Então, mais uma coisa importante, ok? Desses operadores, elevador e abaixador, ok? É que quando você aplica ele a um harmônico esférico, ok? Então, ele vai manter, ok? Ele não vai mexer no L, tá certo? Como eu falei, é para um dado valor de L, mas ele vai permitir o que subir ou descer, subir se for o elevador, descer se for o abaixador, ok? Na escala dos M. Então, com um certo número aqui, tá certo? E aqui você vê que você vai passar de M aqui a M mais 1 se você aplicar o elevador e a M menos 1 se você aplicar
o abaixador, ok? Então, aqui não é uma autofunção, ok? Porque aqui você tem YLM e aqui você tem YL, M mais 1 ou M menos 1, tá certo? Mas isso aqui é muito útil para fazer certos tipos de cálculo, tá certo? Então, vamos lá. Ok. Então, vocês podem ver que é bastante resumido. Eu acho que é muita informação, mas está resumido aqui o que a gente precisa saber, tá certo? Então, os autovalores. Então, as autofunções são os harmônicos esféricos e o autovalor são esse. MH cortado e L mais 1 H cortado ao quadrado. Tá bom? Ok. Então, tem um momento angular, ok, que é um pouquinho especial, que é o momento de spin, ok? E aí vocês vão ver que, inclusive, mesmo na notação, a gente vai tratar esse momento angular de spin de uma maneira diferente, ok? Então, esse momento angular de spin, o momento angular que eu tratei antes, ok? Com essa imagem particularmente, lá no início, deixa eu ver aqui, na mecânica clássica, né? Então, é o momento angular orbital, ok? É de um movimento da partícula em torno, ok, do ponto onde a gente calcula o momento angular. Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, você pode dizer essa partícula aqui é o elétron, aqui tem um próton, e o elétron tem um certo movimento, ok, em torno desse núcleo que está fixo na origem, tá certo? Então, o momento angular, então, é caracterizado pelo número quântico L, ok? Agora, tem outro tipo de momento angular, que é o momento angular de... Cadê? Que é o spin. Então, uma analogia, na verdade, não existe realmente uma analogia clássica, mas o que a gente pode, para ajudar um pouquinho a compreensão, por exemplo, a Terra é um satélite do Sol, ok? Então, a Terra tem um momento angular orbital em torno do Sol, tá certo? Ou seja, as estações, ok? A posição da Terra em torno do Sol em vários períodos do ano, ok? Então, você tem um momento angular que seria, então, o produto vetorial da posição, ok? Da Terra em relação ao Sol, vezes produto vetorial, ok? A velocidade dela, ok? Aí, no caso da Terra, por exemplo, você tem outro momento de rotação, que é a rotação da Terra no seu próprio eixo, né? Não tem a rotação diária da Terra em torno do eixo dela. Então, esse aqui seria o mais próximo que a gente poderia encontrar para falar de momento angular de spin, tá certo? Ou seja, como é que se chama? O negócio que gira, aquele brinquedo, né? Você bota ele e ele gira em torno do seu eixo. Qual é o problema de falar dessa analogia para o elétron, por exemplo? O elétron, ele tem um momento angular de spin, só que você não pode dizer que o elétron é uma partícula que gira nela mesma, né? O elétron, ele não é uma partícula que tem um eixo de rotação e tudo, mas ele tem um momento angular de spin, tá certo? E todas as partículas, as partículas elementares, elas têm um momento, os átomos também têm um momento de spin, ok? A diferença é que é fixo para cada partícula, ok? Então, por exemplo, para o elétron, o valor do spin, ok, vai ser meio, ok? O valor do momento angular orbital, por exemplo, o L, aí vai depender, né? Lembram que a gente viu que L pode ser igual a 0, L pode ser igual a 1, 2, 3, etc. Okay? O momento angular, ele pode ter vários valores, ok? Mas o momento angular de spin, para cada partícula, esse valor é fixo, ok? Então, mas é um momento angular. Então, todas as propriedades que a gente viu agora para o momento angular orbital, ok? A gente pode aplicar isso ao momento angular de spin, só que a gente vai mudar a notação. A gente vai chamar agora de S, ok? Então, por exemplo, ok? O comutador de SX com SY é igual a IH cortado SZ. Então, a gente reencontra
todas as relações de comutação que a gente calculou ou não calculou, que para o momento angular orbital, elas são válidas para o momento angular de spin, tá certo? Então, da mesma maneira, a gente pode calcular que o spin ao quadrado aqui, o S ao quadrado, comuta com SX, comuta com SY, comuta com SZ, tá certo? E a gente vai encontrar, então, vai procurar soluções que são autofunções do quadrado de S, ok? S ao quadrado, e de uma das componentes. E, de novo, a gente vai escolher a componente Z, tá certo? Então, a gente vai escrever aqui S ao quadrado, e aí estou aplicando aqui, a notação é um pouquinho diferente. Por que eu não vou usar aqui um harmônico esférico? Porque esse estado aqui não é uma função, ok? Não é uma função. Por exemplo, para o elétron, esse S aqui, esse número vai ser 1 sobre 2, ok? Vai ser meio. Ele não pode ser outra coisa que 1 meio, tá certo? Então, não é uma função e a gente, no GRIF, vocês vão ver que ele usa também essa notação. Então, a gente usa uma notação ligeiramente diferente para mostrar que, então, para o elétron, por exemplo, esse aqui vai ser meio. Agora, esse momento, esse número quântico aqui, M, que eu chamei de ms, ok? Ele pode ter dois valores, ok? Ele pode ter o valor menos 1 e ele pode ter o valor mais 1, ok? Ou seja, ele varia de menos L, de menos S, desculpe, menos meio, a mais meio, ok? E aí você aplica o que a gente escreveu para o momento angular orbital. Então, se eu aplicar o operador S ao quadrado a essa autofunção, né, SMS, então, você vê que é uma autofunção, então você reencontra essa mesma função, e o autovalor é H cortado S, S mais 1, ok? Da mesma maneira que se fosse L ao quadrado aqui, a gente teria H cortado L, L mais 1, ok? A gente pode usar essa notação também para o momento angular orbital, ok? É L, ML, por exemplo, ok? E aí, se eu aplicar a esse mesmo ket, ok? Alguém me disse se vocês já usaram ket? Porque a primeira parte do curso não fui eu que fiz, eu não sei até que ponto vocês usaram essa notação de Bra e ket. A gente não aprofundou muito na simbologia de Bracket. Mas vocês usaram um pouquinho, né? Sim. Sim, ok, não é isso que eu queria saber. Não precisa aprofundar, não tem, ok? Mas só para saber. Então, esse ket aqui é só uma maneira conveniente, ok? De colocar as informações relevantes sobre uma certa função, ok? Então, aqui a informação relevante é que o momento angular é S e o momento angular, a componente Z do momento angular é ms, ok? Então, esse aqui. Então, SZ aplicado a esse ket é igual a ms, H cortado, esse mesmo ket, ok? Ok, então a gente passa com isso a um caso particular. E aí é muito, a partir daí simplifica bastante, porque o elétron é uma partícula bem simpática que tem um spin meio, ok? Então outras partículas têm spin inteiro, inclusive, tem partículas que têm spin 3 meios, ok? Então o elétron ele tem um spin que é meio, e aí isso simplifica bastante, porque você só vai ter duas possibilidades, ok, de autofunção, só duas. E aí, duas autofunções quer dizer que, vocês vão ver, a gente vai ter um formalismo que vai ser bem simplificado, porque a gente pode usar matrizes, e aí simplifica bastante realmente os cálculos, ok? Então, a gente tem duas autofunções, ok? S, M e S, ok? Então, S é meio nos dois casos, porque é o elétron, ok? Então, ele tem esse valor do spin, ok? E aí, o ms pode ser igual a meio, que a gente chama de estado para cima, né? Up. O menos meio, que é down, ok? Up, down. Então, você pode imaginar, a gente faz muito a representação, às vezes ela é gráfica mesmo dentro do ket,
você tem uma setinha para cima, quer dizer que ms é igual a mais meio, e aqui você tem uma setinha para baixo, que diz que é menos meio. Obviamente é uma representação, ok? Então, você tem essas duas autofunções, ok? E isso permite representar, então, o spin meio é muito usado, ok? Como modelo para muitos sistemas que só têm essas duas, ok, possibilidades, tipo up-down, ok? Então, o estado geral de uma partícula de spin meio, por exemplo, o spin, um elétron, ok? Ele não precisa estar nesse estado, tá certo? O estado geral, ok, de spin de um elétron, ok? Ele pode ser uma combinação linear desses dois, ok? Então, é isso que a gente representa aqui. E a gente pode representar, ok? Em vez de escrever que mais, na verdade, que mais seria esta, certo? Então, aqui a gente tem uma mistura de três notações, ok? Uma notação spinor e uma notação de vetor e matriz, ok? Como vocês vão ver. Então, esse spinor aqui, na verdade, esse quieta aqui, tá certo? Aqui não. Esse aqui é que mais e que menos, tá certo? Então, up, down, ok? Então, o estado geral de spin, ele pode ser A vezes essa autofunção, ok? Mais B vezes essa autofunção. Então, o que a gente já tratou, ok? Antes da primeira avaliação, antes de falar de potenciais a três dimensões, ok? Então, mas como só tem duas possibilidades, simplifica bastante. Esse que mais é 1, 0, ok? Então, se você colocar aqui A, 1, 0, mais B, 0, 1, tá certo? E aí eu coloquei, você tem as três notações aqui. A notação de spinor, ok? Essa notação aqui de vetor, e aqui a notação de ket, ok? Então, isso é equivalente a isso, equivalente a isso. Então, dependendo do problema, a gente realmente passa de um para outro porque é muito conveniente. Eu acho que não tem dificuldade, ok? Isso quer dizer, o que é subentendido aqui é que o S é igual a meio, tá certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Aqui quer dizer que ms é igual a mais meio, e aqui quer dizer que ms é igual a menos meio, ok? Então, vamos lá usando essa notação, ok? Então, se eu aplicar esse operador S ao quadrado ao spinor, que essa aqui é a letra grega, ela não é um X, é a letra grega aqui, tá certo? Ela é um pouquinho mais comprida que um X, ok? S ao quadrado, que mais, ok? Por que eu vou ter 3/4 de H cortado, o que mais? O que é esse 3/4? Oh, vejam aqui. S ao quadrado aplicado a esse spin. Aqui ainda estou no caso geral de S e ms, ok? Só que a gente está no caso particular do elétron, que S é igual a meio. E aí, como eu estou falando de que mais, quer dizer que ms é igual a mais meio, ok? Então, se eu aplicar S ao quadrado a que mais, ou seja, meio, meio, então vai ser H cortado, meio vezes de meio mais um vai dar meio mais um vai dar 3 meios, ok? Vezes um meio vai dar 3/4, ok? Então, S ao quadrado aplicado a esse que mais aqui, ok? É 3/4 de H cortado, o próprio que mais, tá certo? Exatamente esse aqui, com S igual a meio e MS igual a menos meio, mais meio, ok? Da mesma maneira, se eu aplicar esse S ao quadrado aqui menos, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu vou ter o mesmo S, ok? Então, o MS aqui não entra. Então, com o mesmo S, eu vou ter o mesmo autovalor, tá certo? Então,
o valor de S sejam estando igual a meio, ok? Então, S ao quadrado aplicado a qualquer uma dessas duas autofunções, ok? Vai ser 3/4 de h cortado, ok? Ao quadrado. Agora, muda quando, em vez de aplicar S ao quadrado, eu vou aplicar SZ, ok? Lembram? SZ aplicado a essa autofunção aqui, caracterizado por dois números quânticos, ok? É igual a ms, ou seja, esse número quântico aqui, h cortado, ok? Vezes a autofunção. Então, aqui, sz aplicado aqui mais vai ser igual. O que é ms para aqui mais? É mais meio, então vai ser meio h cortado aqui mais. E quando eu vou aplicar esse sz aqui menos, ok? Qual é o ms para essa autofunção aqui? É menos meio. Então, menos meio h cortado aqui mais, ok? E aí, a gente tem aqui também para S, a mesma maneira que a gente tinha para o momento angular, ok? Um operador elevador, que é S+, e um operador rebaixador, que é S-, ok? Que quando você aplica ele a um desses ket aqui, S, MS, o que ele faz? Se você aplicar o elevador, ele vai subir SS, MS para, por exemplo, mais um, tá certo? Então, se você tinha um certo valor de MS, então você vai ter aqui M, aí é MS, né? Mais um, tá certo? E se você aplicar... Professora, Sim. ok, vai ter esse caso do mais um, mas isso existe para elétron ou é para outro tipo de partícula que pode ter spin mais um? Você vê o problema aqui, né? O problema aqui é que se você aplicar, por exemplo, o que mais, ou seja, você tem o que mais é o spin up, ok? Que você tem o ms igual a mais meio. Então, você vê o que acontece. Se você aplicar S mais a S mais meio, você não pode ter aqui 3 meios, né? Porque aí você teria uma projeção no eixo Z que seria maior, ok? Que o módulo do momento angular, ok? E a gente sabe que não pode. O fato é que, se você verificar aqui, você vai ver que vai dar zero, né? Então, se você aplicar o S mais aqui mais, ou seja, o estado up, você vai obter zero. Ok? Ok, ficou claro. Da mesma maneira, então isso aqui fica claro, porque quando a gente deriva, ok? Tudo isso desde o início, que a gente vai realmente trabalhando com aquela escada, né? Que você vai... Aí você diz, não, mas tem um momento que deve parar, porque esse momento, essa projeção do momento angular no eixo Z, ela não pode ser maior do que o módulo do momento angular, tá certo? Então, tem um desses autovalores aqui na escada que, quando você aplica a ele esse operador de elevação, né, tem que dar zero, porque tem que parar, ok? Então, realmente, é assim que a gente chega, ok, a todos esses resultados. Como a gente não fez, então a gente faltou essa parte. Então, você realmente está prestando atenção porque você notou esse problema. E do outro lado, se a gente está na escada de M. Então, no caso do elétron, essa escada, ela só tem 2 degraus, tá certo? É uma escada bem curtinha. Mas tem partículas, o que você tem? Mais valores, né, possíveis para essa projeção de SZ, tá? Agora, se você agora aplicar, você está lá nesse estado up, ou seja, ms igual a mais meio, ok? Aí se você aplicar a ele o operador de elevação, aí vai dar zero, porque não pode. Se você aplicar a ele o operador de rebaixamento, né, então você vai para, desse estado up, você vai para o down, ok? E esse aqui está aqui. Você aplica esse menos a meio mais meio. Então, você vai terminar com esse valor aqui, ok? Meio menos meio, tá certo? Agora, se você aplicar, da mesma maneira, o operador de rebaixamento, né? No autovalor, né? No estado, na autofunção down, ok? Que tem o menor autovalor, ms igual a menos meio.
Então, essa aqui deve dar 0 da mesma maneira, ok? Porque você não pode, ok? É uma projeção, então você tem a projeção para cima ou a projeção para baixo. Então, a projeção para baixo também não pode ser maior, ok? Em valor absoluto, que o módulo do momento angular, de spin, no caso, ok? Apesar de que, como eu falei, eu não posso representar realmente esse spin como um vetor, porque, ok? Mas é uma maneira de representar que ajuda um pouquinho a entender. Então, de fato, se você aplicar aqui, com esses números quânticos aqui, você vai obter que esse aqui vai cancelar exatamente esse aqui. Então, vai ser 0, ok? Então, isso está resumido aqui. Ok? Então, o operador, ok? Eu coloquei aqui as notações, S, M e S. O que mais é esse aqui, o que menos. Esse aqui é up, esse aqui é down. Se você aplicar o elevador a esse daqui, você vai obter 0. E se você aplicar o rebaixador nesse estado down aqui, também vai ser igual a 0, ok? Tá bom? Então, realmente, com o elétron, fica muito, muito simples, ok? E aí, se você aplicar esse elevador a o estado down, então você vai chegar no estado logo acima, ok? Na autofunções, ok? De alto valor de SZ, ok? H cortado. Você pode calcular que é H cortado, ok? E aí, se você aplicar o rebaixador ao estado de cima, você vai chegar no estado de baixo, ok? Vezes SH cortado também, ok? Então, esse H cortado, ok? É ele que mantém, então, o valor, obviamente, porque é um valor, né? 10 a menos 34. E também, ele dá a dimensão, né? É um momento angular. Momento angular, ok? A função aqui, ela não tem dimensão, ok? A definição de S mais menos, ok? Como a gente não fez os detalhes para o momento angular, mas estou dando aqui a definição, na verdade, a gente construiu esse operador de elevação e de rebaixamento, ok? A partir das duas componentes, SX e SY, que a gente está desprezando um pouquinho, né? Na procura de autofunções, a gente está concentrado no S ao quadrado e SZ, o L ao quadrado e LZ, tá certo? Então, a definição, na verdade, essa aqui é mais ou menos, parece um Z, mas é S mais ou menos, ok? Por definição, é essa função aqui dos operadores SX e SY, tá certo? Então, estou escrevendo eles aqui porque a gente pode escrever o operador SX em função desse operador elevação, rebaixamento, SY em função desses mesmos dois operadores, e ver o que acontece quando eu vou aplicar esse operador SX ao estado up, ok? Então, a gente pode mostrar, eu não fiz o detalhe, isso aqui eventualmente pode ser um exercício numa lista, que vai ser H cortado, que menos, ok? Então, você vê que não é, que mais e que menos não são autofunções de SX, como a gente estava esperando, ok? E aí, se eu aplicar esse SX aqui menos, eu vou terminar com alguma coisa que é proporcional aqui mais. E mesma coisa para o SY, ok? Aplicado ao estado up e ao estado down, ok? Então, não são autofunções e a gente já sabia porque esse X mais, que mais e que menos são autofunções de SZ e a gente sabe que esse X não comuta com esse Z e que esse Y não comuta com esse Z, ok? Ok. Aí, fica bastante denso, né? Sem exemplos, eu deveria ter colocado, talvez. Mas amanhã eu vou fazer, ok? Eu vou ilustrar isso aqui com exemplos, ok? Então, é bom vocês estudarem um pouquinho nesse conteúdo, ok? Mas do lado formal, ok? Então, com as mãos e com desenhos, eu espero ter feito uma certa... dado uma certa ideia do que seria, né, esses operadores, né, de spin, de projeção, de um eixo e do spin, ok? Através do SE ao quadrado.
E a gente coloca aqui, vocês podem ver, é bastante usado. Como só tem 2 estados, a gente se atreve a fazer o tratamento com matriz, ok? Qualquer seja a dimensão, você pode fazer com matriz, ok? Só que aqui realmente simplifica a vida, ok? Então, eu tenho um estado de spin qualquer, ok? Meu elétron, ele não necessariamente está em um autoestado de spin, ok? Ele pode estar em uma superposição linear dos 2 estados, o que está escrito aqui. Então, quando eu escrevo que é esse vetor aqui, AB, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é igual a A vezes Q mais B vezes Q menos, ok? Então, se eu aplicar S ao quadrado, né? Esse operador aqui. Então, eu posso representar com uma matriz 2 por 2, ok? Então, porque só tem 2 estados, então eu vou ter aqui essa matriz que representa S2, S ao quadrado. Ok? É igual, eu vou colocar aqui ABCD, aí eu aplico a esse vetor AB, que é meu spinor, ok? Aqui, AB. E aí vocês lembram como é que faz? A matriz aplicada, uma matriz 2 por 2 aplicada a um vetor, ok? Aí eu não me lembro se a gente diz 2 primeiro, acho que é o número de linhas, né? 2 por 1, então você vai ter um vetor de novo com A vezes A mais B vezes B aqui, C vezes A mais D vezes B aqui, tá certo? Então, a gente quer calcular aqui esses elementos A, B, C, D. Então, como é que a gente vai fazer? A gente sabe o resultado, né? Se eu aplicar, em vez de ter Q aqui, se eu aplicar esse ao quadrado ao Q mais, eu já sei que é 3 quartos de H cortado ao quadrado Q mais, tá certo? Então, vou escrever essa relação aqui em termos de matriz e vetor, ok? Isso daqui, de uma certa maneira, eu falei que a gente pulou o capítulo 3, ok? Esse aqui é o capítulo 3. Então, eu estou voltando agora no que eu estou precisando para o capítulo 4, ok? Eu estou indo pegar o material no capítulo 3, ok? Então, isso faz parte do formalismo, ok? Então, essa ao quadrado, eu vou representar esse operador com uma matriz 2 por 2, ok? Que mais eu vou representar por esse vetor, ok? E aí eu vou representar, esse aqui é um número, 3 quartos de H cortado ao quadrado, é o que mais eu volto aqui. E aí eu sei que é igual, se eu fizer aqui, eu vou ter A vezes 1 mais B vezes 0, então é A. C vezes 1 mais D vezes 0 é C, tá certo? Então, o resultado da aplicação dessa matriz sobre esse vetor vai ser esse vetor, ok? Mas eu sei qual é esse vetor, ok? Eu sei que ele é igual a 3 quartos de H cortado, ok? 1, 0. 3 quartos de H cortado vezes esse aqui, tá? Então, A é igual a 1, não, A é igual a 3 quartos de H cortado ao quadrado e C é igual a 0, tá bom? Então, com isso, eu determinei A e C. Aí, como é que eu vou fazer para determinar B e D? Então, eu vou aplicar, em vez de aplicar aqui mais, eu vou aplicar aqui menos, ok? Aí eu aplico aqui menos, então a minha mesma matriz, agora o vetor, em vez de ser 1, 0, é 0, 1, ok? Aí eu calculo 3 quartos, ok? E aí sobrou A vezes 0 mais B vezes 1, C vezes 0 mais D vezes 1, ok? Então B é igual a 0 e D é igual a 3 quartos de H cortado ao quadrado, ok? Então, qual é a minha matriz aqui? S ao quadrado é igual a 3 quartos de H cortado, 1, 0, 0, 1. Ok? E aí, da mesma maneira, a gente deduz da mesma maneira. A gente sabe, quando a gente aplica S mais, o S menos, o SX, o SY, o SZ, ok? A esses autovetores, que mais e que menos, a gente sabe o resultado. Então, a gente calcula, ok? Determina os coeficientes.
dessas matrizes, ok? Então, a gente escreve que Sx é igual a H cortado sobre 2 vezes essas matrizes que são muito simples. E essas três matrizes aqui são chamadas de sigma x, sigma y, sigma z. São as matrizes de spin de Pauli, ok? Então, é muito usado as matrizes de Pauli, ok? Então, vem daqui, ok? Uma representação para spin meio. Ok? Então, vocês vão ver que nas aplicações que a gente vai fazer, isso simplifica bastante. Qualquer predição que você quer, você tem um estado da sua partícula, e a gente vai essencialmente pegar elétrons, né? Porque é spin meio. Então, quais são as possíveis, ok, medições que a gente pode fazer? Então, quais são os possíveis valores de Sx, quais são os possíveis valores de Sy, etc. E aí, com essa representação matricial e vetorial, então, é bem simples, bem rápido, ok? Então, eu quero fazer aqui uma revisão entre aspas, ok, de álgebra linear, sobre... É uma linguagem, porque eu vou falar de operador hermitiano. Provavelmente vocês já viram essa aqui, então só lembrando, né? Que quando você tem uma matriz, ela já pegou ela quadrada, porque eu quero falar de operadores hermitianos, ok? Então você tem uma matriz A, que é representada pelos seus elementos, ok? Então preste atenção aqui à notação, então aqui é 2, n, então a primeira linha, o primeiro índice é 1, porque é a primeira linha. Segunda linha, o primeiro índice é 2, e aí você vai varrendo. Então, o primeiro índice é da linha, o segundo é da coluna, tá certo? E aí vai. Como é uma matriz n por n, ok? Então, a gente chega na última linha, n1, n2, nn, ok? Então, se você calcula a matriz transposta, ok? Então, tudo que você faz, a transposta, você... em vez de ter essa linha aqui, você vai ter, na primeira linha dessa transposta, vai ser a coluna aqui, ok? Então, vocês podem ver que aqui eu tenho A11, A21, AN1, ou seja, são os elementos dessa primeira linha. Na segunda linha, eu vou ter os elementos da segunda coluna, tá certo? E na última linha, eu vou ter os elementos da última coluna, tá certo? Isso é a matriz transposta. E aí a gente tem também a matriz conjugada, e simplesmente a matriz conjugada, ok? Simplesmente cada elemento conjugado, ok? Se é complexo, então você pega o conjugado. E aí, quando você pega a matriz transposta conjugada, ok? Então, isso se chama a matriz adjunta, transposta hermitiana, etc, etc. Então, você tem duas coisas aqui. Vocês podem ver que aqui é a transposta, porque eu tenho aqui. O primeiro índice não é da linha de A, tá certo? É o primeiro índice aqui, obviamente que essa aqui é a primeira linha desse operador, tá certo? Mas é a transposta de A, tá certo? E além de ser transposta, ela é conjugada, tá certo? Então você faz esses dois. Essa conjugada, ou essa transposta, tá certo? E aí você obtém isso daqui. Então, quando essa matriz, sendo quadrada, ela é tal que essa matriz aqui, transposta hermitiana, é igual à própria matriz, então você tem uma matriz que é chamada de hermitiana, tá certo? E como a gente vai aplicar isso aqui a operadores, então, o operador que tem essa propriedade, okay, que é a matriz que o representa, ela é hermitiana, então o operador é hermitiano, tá certo? Por que isso aqui é importante? Porque os observáveis, ok, são representados por operadores hermitianos, ok? Se O aqui é um operador observável, de uma observável, tá já fez não? Not really. Essa é uma correção. Em português, é hermitiano. 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 Okay. Hermitiano. Bom dia, tropa.
Todo mundo fica com... Não tem Bom ninguém dia, assistindo professor. essa aula. Eu Bom dia. tô só... Bom dia, professor. Aí, Sim, professor. Isso foi o teste, saber se estava todo mundo acordado. Apareci aqui. mas, por exemplo, vocês poderiam corrigir meu português. Mas não, é charmoso, você deixa assim mesmo. Não, é bom corrigir. Ok, pessoal, então a gente se vê na prova. Boa continuação. Ok. Até mais. Ok. Então, hermitiano. Acho que vou escrever com 2T para ter certeza. Ok, então, o que é um operador, um observável, ok? É um operador que corresponde a uma grandeza que você pode medir, ok? Então, você pode medir um momento angular, você pode, ok? É uma propriedade que você pode medir. Você pode medir uma energia, você pode. Então, o hamiltoniano é uma observável, ok? O momento angular é uma observável. A projeção de momento angular também é uma observável. Você pode fazer uma medição, ok? Agora, tem operadores que realmente não são, ok? Aqui, essa notação aqui, que só para fixar as ideias, aqui você tem uma função, ok? Não necessariamente uma autofunção, mas esse f aqui é o mesmo que esse, ok? Eu escrevi meio cursivo e aqui meio, mas é f, ok? Ou seja, dá para ver aqui que é a mesma coisa, tá? Um pouquinho misturado, ok? Então, quando você tem um operador aqui que é hermitiano, ok? Então, quando você faz, ok? Esse cálculo aqui, ok? Essa aqui é aquela integral, talvez fazer uma revisão desse aqui depois, se eu não pensei, mas é a integral da função aqui conjugada, ok? Pelo aí esse operador aplicado à própria função, tá certo? É a mesma coisa que aplicar, ok? Ok? Esse mesmo operador aqui é conjugado, né? Vezes a função, ok? Então, a gente vê com aplicações, ok? Então, voltando, essa aqui foi uma digressão que eu fiz, ok? De lembrar o que é um operador hermitiano. Mas voltando aos nossos operadores de spin, ok? Necessariamente, a gente tem que Sx, Sy, Sz e Si ao quadrado são hermitianos, enquanto esses dois não precisam ser, ok? E realmente não são, ok? S mais e S menos são construções, ok? Que foram feitas, mas não são, são operadores que são construídos a partir das componentes do operador momento angular de spin, tá certo? Mas eles não são, eu não posso medir um valor de S mais ou S menos. Eles não são hermitianos. Então, a gente verifica aqui, por exemplo, você escreve que esse operador Sx, ok? Ele é igual. Lembram? Essa aqui é o que eu falei, Sx, Sy, Sz, ok? São as matrizes de Pauli, tá certo? Matriz de spin de Pauli. Então, se eu calcular, então, essa aqui é uma constante, então, essa aqui vai ser um operador hermitiano, se esse aqui for um operador hermitiano, obviamente, ok? Porque essa aqui é real. Os autovalores de operadores hermitianos são reais. Então, Sx sendo igual a 0, 1, 1, 0, ok? Então, eu vou calcular aqui a transposta, que é aquele tio conjugada, que é aquela estrelinha, tá certo? Dessa matriz aqui. Então, a transposta, primeiro, essa primeira coluna, ela vai ser a primeira linha, ok? Então, a primeira coluna é 0, 1, 0, 1. A segunda coluna vai ser a segunda linha, 1, 0, 1, 0, ok? E aí a gente faz, como é real, realmente eu faço o conjugado, é a mesma coisa, porque é real, ok? Eu verifico que ela é igual, ok? Então, é um operador hermitiano. E vocês podem verificar para esse y, vocês podem verificar. Para esse y é mais interessante porque ele é complexo, ok? Então, se você pegar aqui a transposta dessa matriz sigma y, ok? A transposta é aqui. Então, essa primeira linha, essa primeira coluna vira a primeira linha, 0i. A segunda coluna vira a segunda linha, menos i0, ok? E aí você pega, uma vez que você calcula a transposta, você pega o conjugado. Então, você vai ter, em vez de 0i, você vai ter 0 menos i. Em vez de menos i0, você vai ter i0.
E aí você verifica que é igual a sigma-y. Então, SY é um operador hermitiano, etc. Ok? Então, a gente pode resumir aqui que o momento angular de spin é igual a h cortado sobre 2 vezes essa matriz de Pauli. Ok? Ok, então estou terminando, ok? Então foi meio pesado, mas estou terminando essa parte formal e repetindo, ok? As coisas, eu acho que se vocês acompanharam bem até aqui, vocês não vão ter dificuldade. Então, o que a gente chama de autospinor são as autofunções, ok? Do momento angular de spin, ok? Então, que mais é 1, 0, que menos é 0, 1, ok? O operador SZ aplicado aqui mais é H cortado sobre 2. Ok? É meio de H cortado, meio sendo o autovalor, ok? Meio. E aqui o autovalor é menos, o valor de ms, desculpa, é menos meio, então o autovalor aqui é menos H cortado sobre 2, ok? Autovalor, autovalor. E aí eu pergunto aqui, ok? Só para fazer a ponte com o que a gente já conhece, ok? Dessas funções, ou seja, o estado de spin, ok? De um elétron. Então, se a gente for medir a componente Z do momento angular de spin de uma partícula aqui, essa partícula é um elétron, ok? Estou particularmente no spin meio, tá certo? Então, se a gente for medir a componente Z de um elétron, ok? Que esteja no estado de spin que uma superposição linear, ok? Desses dois spinor aqui, quais são os valores que podemos obter e com qual probabilidade? Nós podemos obter mais um meio ou menos um meio. Aí a probabilidade eu já não sei, porque eu entendo que se o spin for um meio é com 100% de certeza. Ou se ele for menos um meio também é com 100% de certeza. Não tem como ele ter dois spin ao mesmo tempo. Mas ele é uma superposição dos dois, ok? Então, veja, tem dois comentários a fazer sobre sua resposta, ok? A primeira é que eu estou medindo SZ. Então, eu não posso obter meio, menos meio, que é um número assim sem dimensão, ok? Lembram que é um momento angular. Eu tenho que medir um momento angular. Então, você já sabe, ok? Que vai ser mais ou menos H cortado sobre 2. Ok? Vocês lembram que quando vocês forem medir, ok? Uma observável, assim, você pode fazer qualquer que seja, ok? Então, se você conhece as autofunções e os vamos dizer que eu quero medir a energia, ok? Então, por exemplo, no oscilador harmônico, no átomo de hidrogênio, quais são por exemplo, o átomo de hidrogênio, ok? Eu tenho um átomo de hidrogênio, eu quero medir a energia, ok? Então, quais são os valores que eu posso obter? Eu posso obter, não são quaisquer esses valores, eu só vou poder obter os autovalores desse operador que eu estou querendo medir, ok? Então, se eu estou querendo medir a energia, o operador é H, né, o hamiltoniano, então eu só vou poder medir valores que são os autovalores de H, ou seja, E1, o E2, o E3, etc, tá certo? Eu não vou poder medir alguma coisa que seja entre E1 e E2, tá certo? Então, aqui meu operador é SZ. Então, eu só vou poder medir um dos autovalores, ok, desse operador. Então, vai ser menos H cortado sobre 2 ou mais H cortado sobre 2, ok? Eu acho que, no fundo, é isso que você quis dizer, ok? Mas o H cortado é importante. E a outra coisa, então, se vocês lembram, como é que eu posso escrever esse estado aqui, que é uma superposição linear, ok? Se eu escrevo aqui que meu estado de spin é esse vetor AB, isso quer dizer que ele é igual a A vezes que mais, ok? Mais B vezes que menos. E aí, qual é a probabilidade de encontrar o autovalor, o valor mais H cortado sobre 2? Ok? Vejam isso aqui como
Se eu passar para o slide seguinte, tá tudo escrito, então eu não quero fazer isso. Mas se você colocar aqui, escreve essa aqui, que é igual a B, é uma notação compacta de vetor, tá certo? Mas depois você escrever ele numa linha igual a que mais B que menos, tá certo? Então, que mais e que menos são as autofunções, ok? Então, vocês lembram que se você pode descrever qualquer estado aqui de spin, por exemplo, de uma partícula, como sendo uma superposição linear de autofunções, ok? A função mais geral, ok? Ela é igual a soma sobre n, ok? Do Cn, que de C índice n são coeficientes, ok? Vezes psi-n, ok? Por exemplo, ok? Que é onde psi-n, o φn, é uma autofunção. Ok? E nesse caso, alguém já sabe, né? Qual é? Seria modo de Cn ao quadrado. Nesse caso aí, Cn seria h cortado ao quadrado, h cortado sobre 2 ao quadrado. Não, porque esse aqui é o autovalor que você pode encontrar. Aquele módulo ao quadrado de Cn, quando fica escrito, fica mais simples, mas você encontrou que a probabilidade, no caso que eu falei, seria um módulo ao quadrado do coeficiente, né? Ou seja, você faz uma construção de um estado geral a partir das autofunções, né? Os seus blocos, a sua base, são as autofunções. Aí você diz, pronto, eu vou pegar um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Nesse caso aqui é simples, só tem duas, ok? Então, no final, obviamente que se você tiver muito de uma autofunção, tipo, você tem 10% de um, 10% do outro, e aí você tem 80% de uma terceira, você vai ter muito mais probabilidade de encontrar o autovalor correspondendo a essa autofunção que é mais representada no estado, do que uma que tem uma contribuição pequena, tá certo? Então, é aquele Cn módulo ao quadrado, ok? De Cn. Então, aqui, vou escrever. Eu acho que se eu tivesse escrito, vocês teriam... Pronto, é essa daqui que eu deveria ter escrito, que acho que ficava mais simples. Que a minha função geral é uma combinação linear dos dois únicos que eu tenho aqui. Que mais, que é uma autofunção, que menos, que é uma autofunção. Aí os pesos são A e B. Esse aqui pode ir de 0 a 1 e esse aqui pode ir de 0 a 1. Mas aí a soma dos quadrados aqui tem que ser igual a 1, tá certo? Então, qual vai ser a probabilidade? É isso que você estava dizendo. Então, esse aqui são os Cn. Esse aqui é C+, esse aqui é C-, ok? Então, a probabilidade de encontrar o autovalor mais h cortado sobre 2, que é o autovalor dessa autofunção, vai ser módulo ao quadrado de A. E a probabilidade de encontrar o autovalor menos h cortado sobre 2, ok? Associado a essa autofunção, vai ser módulo ao quadrado de B. Ok? Ok, isso mesmo. Uhum. Então, eu tinha pensado em fazer com SX e SY, eu vou fazer eventualmente esse aqui amanhã. Então, eu vou parar aqui, ok? Então, foi tudo o formalismo que a gente vai precisar para fazer exemplos amanhã. E aí vocês vão ver que é realmente tranquilo, ok? Então, isso vai, os exercícios de amanhã, isso vai ajudar vocês a preparar sua ficha. Lembram que vocês podem ter um formulário, ok? Então, tem poucas coisas que vocês precisam saber sobre esses momentos angulares, tá? Então, a gente amanhã vai fazer exercícios envolvendo não somente o estado de spin, o estado de momento angular, mas a gente vai pegar um elétron, né? Então, ele tem uma autofunção psi-NLM, ok? Com spin também. Aquele psi-NLM, ele não tem contribuição do estado de spin, ok? Que é um comentário que eu posso fazer amanhã, inclusive, sobre a importância desse spin, ok? E aí a gente vai fazer alguns exercícios, ok, de manipular esses dados que a gente tem,
ok? E aí vocês vão ver como é muito fácil, tá certo? Então, eu vou enviar essa aula, eu vou enviar, ou seja, os slides e o vídeo, tá certo? E também uma lista. E aí vocês, daqui para amanhã, se não der tempo de nem começar a lista, tudo bem, a gente vai fazer exercícios, ok? A lista vai ser para a próxima semana. E aí isso vai dar uma ideia para vocês do tipo de exercícios que a gente pode fazer, ok? Com o que a gente aprendeu, então, sobre os momentos lineares. Eu queria parar aqui.